Disseram para você que o Federal Reserve controla suas taxas de juros. Isso é mentira. Seu financiamento imobiliário, financiamento de carro e 401k estão ligados aos países petrolíferos do Oriente Médio. A economia dos Estados Unidos depende de um acordo que a maioria das pessoas nunca soube que existia. Nada disso é segredo. Quase tudo está registrado publicamente, mas pouco foi mostrado a você. Capítulo 1. O pico das hipotecas de 2026. Em março de 2026, a taxa média de hipoteca de 30 anos subiu 13 pontos base. Foi o maior salto semanal em quase um ano. Eventualmente atingiu seu nível mais alto desde setembro de 2025. 3 semanas depois, as taxas subiram mais 34 pontos base e os pedidos de hipoteca caíram 10,5% nessa semana. O refinanciamento caiu, mas não pelos motivos de sempre. O Federal Reserve não aumentou as taxas e a inflação não disparou. Em vez disso, as tensões de guerra no exterior estavam pressionando os rendimentos dos títulos do Tesouro para cima. As taxas de hipoteca foram puxadas junto com eles. Então, como um conflito do outro lado do mundo muda o custo de comprar uma casa nos Estados Unidos? Nos bastidores, poucos governos estrangeiros possuem grandes quantidades da dívida dos Estados Unidos. Se precisarem de dinheiro, basta vender títulos do Tesouro. Quando um grande investidor vende em mercado volátil, os preços dos títulos do Tesouro caem e os rendimentos sobem, influenciando as taxas de hipoteca nos Estados Unidos. Quando os rendimentos dos títulos de longo prazo aumentam, as taxas de hipoteca de 30 anos também costumam subir. Bancos usam esse título para definir o valor dos empréstimos imobiliários e somam sua margem. Nada disso é oculto, só raramente falado abertamente. Os números por trás são maiores do que muitos pensam. O Banco da Reserva Federal de Kansas City estimou que um único mês com cerca de 141 bilhões de dólares em venda de títulos do Tesouro por estrangeiros poderia aumentar os rendimentos dos títulos dos Estados Unidos em cerca de 57 pontos base. Outras estimativas variam de 25 a 100 pontos base. Um estudo no Journal of International Economics estima que uma venda de 100 bilhões de dólares teria impacto de cerca de 100 pontos base em um mês. Coloque isso em uma casa nova de valor mediano nos Estados Unidos hoje. Um aumento de 50 pontos base adiciona cerca de 130 dólares por mês à sua hipoteca. Todo mês durante 30 anos, um movimento de 100 pontos base basicamente dobra esse valor, passando de 260 dólares por mês ao longo da vida desse empréstimo. Isso soma dezenas de milhares de dólares. Tudo pago do futuro de uma família. E a dor não para por aí. O patrimônio imobiliário é a principal riqueza da maioria das famílias de classe média. Mudanças nas taxas podem corroer esse patrimônio. A casa para de valorizar enquanto o custo para mantê-la aumenta. Isso é o enfraquecimento lento da riqueza. Taxas mais altas paralisam novas construções e reformas, adiando projetos e eliminando empregos para equipes de estrutura, eletricistas e empreiteiros. A desaceleração não afeta só a habitação, mas se espalha. Financiamentos de carros encarecem e dívidas estudantis ficam mais difíceis de refinanciar. Linhas de crédito para pequenas empresas já ficam restritas até em cidades sem relação com mercados globais. Tudo por causa de uma mudança em um mercado distante. Uma coisa pode causar uma onda de choque em todo o sistema antes mesmo que a maioria das pessoas perceba que algo mudou. Capítulo 2. A Casa de Penhores Invisível. O Fed usa um sistema chamado Instalação de Repo FIMA. FIMA significa Autoridades Monetárias Estrangeiras e Internacionais. Suponha que um banco central estrangeiro tenha títulos do Tesouro dos Estados Unidos e precise de dólares repentinamente. Ele pode entregar esses títulos ao Fed como garantia e sair com dinheiro. É um acordo de curto prazo, e ele recupera os títulos quando a operação é revertida. É como uma casa de penhores para países, mas nunca foi pensado como sistema permanente. O Fed criou uma facilidade temporária de recompra FEMA em 31 de março de 2020 durante a pandemia de Covid. Era para funcionar por pelo menos 6 meses. Foi prorrogada várias vezes. Em 28 de julho de 2021, o Fed transformou isso em uma facilidade permanente. Não houve debate nem votação, simplesmente passou a existir. O preço foi propositalmente alto, 25 pontos base acima da taxa de juros sobre reservas em excesso. Essa taxa é propositalmente mais alta que as do mercado privado em condições normais. Por isso, o balcão do Fed não é usado quando os mercados estão saudáveis. O mercado aberto é mais barato e mais fácil. Um banco central só usa isso quando vender seria pior do que pagar o ágio do Fed. Em outras palavras,
só é usado quando fazer qualquer outra coisa pioraria a situação. Há anos o Fed combate a inflação e dificulta e encarece os empréstimos. Mas, ao mesmo tempo, o Fed está pronto para fornecer dólares a bancos centrais estrangeiros. Uma medida pressiona o tomador de empréstimo americano, outra assegura apoio imediato a detentores estrangeiros em necessidade. Críticos afirmam que isso gera um ciclo vicioso. Quando o mercado garante rede de segurança aos maiores, a precificação perde honestidade. Descobrir preços é o principal objetivo do mercado. É assim que todos aprendem o verdadeiro valor de algo. Os mercados não reagem só a dados, mas ao que as pessoas acreditam que acontecerá em crises. Esse é o problema. As ferramentas de emergência deveriam ser a rede de segurança, o último recurso. Elas só existem para momentos raros de estresse. Se continuam sendo usadas, raro perde o sentido original e passa a integrar o sistema. A FEMA tornou-se necessária porque os compradores tradicionais da dívida dos Estados Unidos deixaram de agir com a mesma confiabilidade. Os sinais de alerta já existiam. Capítulo 3 – O alerta que ninguém viu. Em 17 de setembro de 2019, a taxa do repo cobrada dos bancos por empréstimos overnight com títulos do governo como garantia disparou repentinamente. Ela foi de cerca de 2,4% para mais de 5% em um único dia. Em determinado momento, chegou rapidamente aos 2 dígitos. Para um mercado que raramente varia 20 pontos base por sessão, isso é um alerta, e nada relevante havia ocorrido. A causa foi entediante. Pagamentos de impostos corporativos e uma grande liquidação do Tesouro retiraram dinheiro e liquidez do sistema ao mesmo tempo. Cerca de 120 bilhões de dólares desapareceram das reservas disponíveis em um único dia. As instituições que costumam suavizar essas lacunas não agiram rápido, não por problemas, mas porque as regras e incentivos após 2008 as tornaram mais cautelosas. O Federal Reserve de Nova York respondeu em poucas horas. Injetou 75 bilhões de dólares e repetiu a operação todos os dias pelo resto da semana. Foi aí que o Fed traçou um limite. O dinheiro saiu de modo previsível, por impostos, liquidações do Tesouro e eventos normais, mas não havia reserva suficiente no sistema para absorvê-los. Ninguém no comando podia dizer com confiança onde estava o nível seguro. Então, 2 anos depois, em julho de 2021, o Fed tornou isso permanente. Ele converteu operações emergenciais de recompra em uma linha permanente para bancos dos Estados Unidos, garantindo intervenção e empréstimo sempre que os mercados privados falhassem. Foi no mesmo dia em que criou a linha FEMA. Uma doméstica, outra global, ambas criadas pelo mesmo motivo: garantir que o estresse de liquidez nunca mais abalasse o sistema como aconteceu em 2019. E isso se tornou o modelo para tudo o que veio depois. Capítulo 4 – A virada do Japão. Durante anos, as instituições japonesas foram das mais estáveis detentoras da dívida do governo americano. Eles eram tão confiáveis que os mercados os viam como parte da paisagem. O dinheiro japonês era puxado pelo Pacífico por meio do carry trade. As taxas japonesas ficaram quase zero por anos. Investidores pegavam ienes emprestados, convertiam em dólares e compravam ativos americanos de maior rendimento. A diferença era lucro. Por anos, grandes quantias de capital passaram por essa operação. Não parecia especulação. O dinheiro era tão constante que deixou de parecer movimento. Isso funcionava como um estabilizador oculto em todo o mercado de títulos do Tesouro. E tudo isso mudou em 2025. O Banco do Japão se afastou de sua longa era de política super flexível. Ele aumentou sua taxa básica de juros em etapas. Em dezembro de 2025, essa taxa estava em 0,75%, a mais alta em 3 décadas. O aumento parecia pequeno, mas seu efeito não foi. Uma operação de carry trade só gera dinheiro enquanto o dinheiro emprestado é gratuito. Quando o iene deixou de ser gratuito, a vantagem da operação caiu. Para Washington, pior ainda. Rendimentos dos títulos japoneses superaram 2% no país. Investidores japoneses passaram a repatriar recursos, já que podiam obter retorno seguro em ienes. Após uma geração enviando dinheiro para fora, começaram a trazê-lo de volta. A retração do Japão aconteceu enquanto a emissão de dívida dos Estados Unidos batia recordes. Naquele momento, Washington precisava vender mais dívida do que nunca, mas um de seus compradores mais confiáveis começou a recuar. Isso não desencadeia uma crise imediata, mas muda o equilíbrio por trás do sistema. Quando um tomador de empréstimo precisa de mais dinheiro e um credor antigo compra menos, a pressão aumenta. A desaceleração estrangeira não era todo o problema.
Enquanto essa reserva estava diminuindo no exterior, outro ponto de pressão estava silenciosamente se formando dentro dos próprios Estados Unidos, grande o suficiente para ser relevante por si só. Capítulo 5. A barreira de $1 trilhão. Washington não é o único nos Estados Unidos que depende da janela de refinanciamento. Por baixo dos números federais, existe uma segunda pilha de dívidas. A maioria das pessoas nunca pensa nisso até que ela caia sobre elas: imóveis comerciais. Do prédio de escritórios no centro ao shopping de estrada, quase nada é financiado com empréstimos pagos ao longo do tempo. Esses empréstimos vencem integralmente. Quase $1 trilhão em empréstimos imobiliários estava programado para vencer só em 2025. Centenas de bilhões a mais estavam logo atrás, para 2026. Isso significa que mais de $1,5 trilhão em dívidas agora precisa ser refinanciado em um cenário totalmente diferente. Um prédio financiado anos atrás a 3% agora precisa ser transferido para um empréstimo que custa muito mais, enquanto o próprio prédio pode valer muito menos. Para muitos imóveis, não sobra renda suficiente para que os números fechem mais. Então, os credores recorrem a uma manobra chamada estende e finge, e é exatamente o que parece. Os bancos prorrogam empréstimos e adiam prazos por mais 1 ou 2 anos, evitando registrar prejuízo imediato e aguardando melhorias antes que o problema retorne. Individualmente, cada passo parece razoável, mas em todo o sistema, esses atrasos começam a se acumular uns sobre os outros. Uma onda de refinanciamento desse tamanho acontecendo tão rápido é enorme. É uma dívida típica de uma economia de médio porte que subitamente precisa de novos termos. Mas não se trata de uma crise soberana distante, e sim do mercado imobiliário americano. Grande parte dessa dívida foi contraída em uma era completamente diferente, quando as taxas de juros eram baixas e os valores dos imóveis eram muito mais altos do que são agora. Alguns setores foram mais atingidos do que outros. 35% das hipotecas de hotéis e 24% das hipotecas de escritórios venceram naquele único ano. Os escritórios têm um problema extra. O mundo do trabalho deixou de usá-los na pandemia de Covid e adotou o trabalho remoto como nova realidade. Menos trabalhadores voltaram, prédios esvaziaram e seus valores caíram. Agora, há empréstimos vencendo sobre propriedades que valem menos do que quando a dívida foi originalmente emitida. Hotéis enfrentam um problema semelhante. A receita deles varia com a demanda por viagens e orçamentos de conferências. Ambos caíram. Essa pressão não se limita ao setor imobiliário, afetando diretamente o sistema bancário, principalmente bancos regionais e comunitários menores. Eles mantêm muitas dívidas de imóveis comerciais nos balanços. São os mesmos bancos dos quais pequenas empresas dependem diariamente. Um banco que carrega silenciosamente empréstimos imobiliários problemáticos se torna mais cauteloso, o crédito fica mais restrito. Pequenas empresas têm dificuldade para crescer. Quem está comprando a primeira casa sente ainda mais dificuldade. Aqui as peças começam a se conectar. Antes, a demanda estrangeira por dívida dos Estados Unidos já diminuía. Agora, o crédito interno está mais restrito. Dois pontos de pressão distintos começam a se confrontar. E como as perdas ainda não vieram totalmente à tona, o sistema entra em um estado estranho. Todo mundo sabe que o estresse existe, mas ninguém quer ser o primeiro a precificar isso totalmente. Bancos prorrogam empréstimos ou ajustam termos, podendo dar mais tempo ao tomador. Tecnicamente, o empréstimo pode parecer em dia, pois os pagamentos seguem pelo novo acordo, mas as perdas permanecem. Elas apenas acumulam silenciosamente até o sistema ficar sem espaço para adiar. Capítulo 6. O aperto de liquidez em dólar. O Golfo depende de fluxo constante de dólares. O petróleo é cotado nessa moeda e o dinheiro das exportações retorna em dólares. Os fundos soberanos são todos medidos em dólares. Quando a guerra do Irã estourou no final de fevereiro de 2026, o conflito teve um impacto global. O fechamento do Estreito de Hormuz parou cerca de 20% do fluxo mundial de petróleo. Os preços do petróleo e as expectativas de inflação subiram, assim como os rendimentos do Tesouro e as taxas de financiamento imobiliário. Com a instabilidade na região, governos do Golfo passaram a buscar ainda mais liquidez em dólares. Esses países costumam ser vistos como credores, potências ricas que compram arranha-céus, times esportivos e participações em empresas pelo mundo. Mesmo países vistos como intocáveis financeiramente sentem os efeitos quando o financiamento em dólar se restringe, pois também dependem das engrenagens do Federal Reserve. Quando a pressão sobe, eles precisam de dólar rapidamente, mostrando que a independência total nunca foi real. Ela só parecia sólida enquanto era fácil obter liquidez em dólar.
Nesse momento, os bancos estrangeiros têm uma escolha difícil: vender muitos títulos do Tesouro em um mercado já estressado, o que gera um novo problema imediato. Vender faz os títulos caírem e os rendimentos subirem, reduzindo o valor dos títulos que você ainda tem. Assim, resolve o problema de caixa, mas prejudica seu próprio balanço. Então, a maioria não quer fazer isso a menos que realmente precise, o que significa que eles usam os mecanismos de proteção em dólar do Fed em vez disso. Eles pegam dólares emprestados dando garantias e evitam despejar títulos no mercado. E essa decisão pode impactar até as famílias americanas. Se muitos títulos do Tesouro são vendidos de uma vez, os rendimentos e as taxas de financiamento imobiliário sobem, afetando portfólios de aposentadoria. Uma decisão de liquidez no exterior pode alterar o valor da parcela de uma casa distante. Para bancos estrangeiros, isso faz sentido. Sem linhas de swap ou facilidades de recompra, eles não têm outra escolha a não ser liquidar títulos do Tesouro no mercado aberto. E esse tipo de venda forçada pode escalar rapidamente, fazendo os rendimentos subirem bruscamente e desestabilizando tudo o que está atrelado a eles. Os mecanismos de proteção existem para impedir essa reação em cadeia antes que ela comece. E, tecnicamente, esses acordos são estruturados para proteger o Fed de perdas cambiais diretas. Então, isso não é um resgate simples como as pessoas imaginam. Mas a mudança mais ampla ainda é real, e o uso repetido acaba se tornando normal e depois é incorporado ao sistema. Capítulo 7. Quem possui a dívida agora? Você pode imaginar um swap em dólar em salas enfumaçadas de Washington. Um país do Golfo rico em petróleo invade Washington, faz exigências e ameaça vender títulos do Tesouro se não for atendido. Não funciona assim. Discussões sobre linhas de swap não são ultimatos, mas precauções. Países com grandes reservas buscam garantia de acesso à liquidez caso os mercados congelem ou o financiamento em dólar seja restrito. A participação do Kuwait em títulos do Tesouro dos Estados Unidos atingiu quase 66 bilhões de dólares, um recorde. As participações dos Emirados Árabes Unidos passam de dezenas de bilhões e seguem em alta, apoiadas por reservas ainda maiores. Assim, não eram países falidos pedindo resgate. O objetivo desses acordos não é salvar o credor, mas estabilizar o mercado de títulos do Tesouro, já que o risco vai além de um grande detentor perder dinheiro. O risco é que um grande detentor vire um vendedor forçado em um mercado já em dificuldades. O termo preventivo está servindo para justificar muita coisa. É menos sobre a ajuda emergencial e mais sobre manter os principais credores calmos o suficiente para continuarem mantendo esses títulos. Isso deixa os Estados Unidos em uma posição desconfortável. Se as autoridades não acalmarem os principais detentores, cresce o risco de venda em pânico. Se formuladores de políticas criarem mecanismos permanentes de tranquilização, a dependência se torna estrutural. O emissor da moeda de reserva passa a controlar as condições para que seus credores sigam financiando-o de forma confortável. Nenhuma das opções é exatamente limpa. Quando um grande detentor fica mais cauteloso, os outros notam. Assim, o comportamento financeiro se espalha. Quando um grande participante se protege, os demais questionam se também devem agir assim. Isso é importante porque o mercado de títulos do Tesouro depende de uma suposição global antiga. A dívida do governo dos Estados Unidos deveria ser o ativo seguro, a base de tudo o resto. Mas as bases raramente racham de uma vez só. Normalmente, a confiança se desgasta gradualmente. Durante décadas, bancos centrais aliados lideravam a demanda estrangeira pela dívida americana, comprando por motivos estratégicos e monetários, sem vender em pânico por trimestres ruins. Agora, isso mudou. Em 2024, investidores privados estrangeiros superaram governos estrangeiros como principais detentores internacionais de títulos do Tesouro dos Estados Unidos. O capital privado age de forma bem diferente. Essas instituições não foram criadas para ficar paradas em nome da estabilidade geopolítica, nem gerenciar reservas de longo prazo. Muitos são gestores de ativos, fundos de hedge e traders alavancados que fazem operações complexas com títulos do Tesouro e operações de recompra em redes financeiras globais. O trabalho deles é agir quando as condições mudam, o que significa que o mercado trocou parte do seu amortecedor por algo muito mais reativo. Capítulo 8. A grande rede de segurança do dólar. O Federal Reserve assumiu um papel para o qual não foi originalmente criado. Agora, é uma fonte permanente de dólares, não só para os bancos americanos, mas também para o sistema global do dólar, incluindo bancos centrais estrangeiros. Há debate se o Fed ampliar seu papel na sustentação global do sistema do dólar é positivo ou exagero.
Mas essa expansão já aconteceu, e a maioria das pessoas não tem noção de até onde ela chegou. O compromisso total do Fed em resgatar o sistema desde 2008 ultrapassa 29 trilhões de dólares. Isso bastaria para quitar quase toda a dívida nacional dos Estados Unidos de uma só vez. Nenhum dólar disso construiu estradas, financiou escolas ou tornou a economia mais produtiva. O objetivo era mais restrito: impedir que um sistema sob pressão tivesse que reconhecer suas falhas. Cada dólar disso comprou tempo, nenhum deles trouxe uma solução. O que enfraqueceu em tudo isso não foi o dinheiro, mas a independência. A prosperidade americana já foi quase autossustentável porque o mundo queria essa dívida por vontade própria, e isso mudou. Mais credores agora dependem de apoios oficiais de emergência para permanecer no mercado, não como uma exceção, mas como algo que se presume que estará disponível caso apareça pressão de venda. Ao mesmo tempo, a base de detentores ficou mais volátil e sensível a alterações nas taxas e liquidez. Essa mudança dificultou depender só da demanda privada para absorver o estresse. O apoio do Fed deixou de ser temporário e pequeno. O sistema agora depende de dois fatores incertos: que grandes detentores continuem mantendo a dívida dos Estados Unidos e que o Banco Central apoie sempre que não o fizerem. Isso não prevê colapso. É uma descrição das condições que já existem no sistema. E condições assim não permanecem teóricas para sempre. Mas digamos que o pior realmente aconteça. Como o americano médio vai lidar com um dólar sem valor? E quem vai ficar para juntar os pedaços? Descubra em E se a economia dos Estados Unidos quebrar? Ou assista a este vídeo.